Olá, Afrânio. É, nos fale sobre o evoluir de sua vida pessoal, Afrânio. Bom, em resumo, evidentemente, porque são 65 anos, então há bastante coisa para falar e tenho que resumir. Eu nasci no Rio de Janeiro, tenho uma mãe viva ainda, com 93 anos, meu pai faleceu há pouco tempo. Duas irmãs vivas, uma foi do Ministério Público, está aposentada. Sou casado com a Eliette, que é promotora de justiça aposentada. Tenho uma filha do Ministério Público também, que é do Tribunal do Júri, a Júlia, que hoje está designada por GAECO lá no Rio de Janeiro. E, lamentavelmente, o ano passado, a minha filha Eliette faleceu. Ela é defensora pública e estava atuando também no Tribunal do Júri. Me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, antigamente chamava-se Faculdade Nacional de Direito, isso em 74. Entrei no Ministério Público em 79, mediante concurso, evidentemente. Advoguei 5 anos na esfera civil e depois, no Ministério Público, atuei na comarca de Paraty, comarca de Mendes, no júri de São João de Meriti, e depois fui para a capital, onde fiquei 15 anos no 4º Tribunal do Júri. Depois tive que aceitar a promoção, porque resolvi morar numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro e fui a procurador de justiça. E meus pareceres eu elaborava em casa e comparecia às sessões do tribunal. Paralelamente a isso, tive a vida acadêmica, fiz mestrado na Gama Filho, na antiga Universidade Gama Filho, e depois fiz a livre docência na UERJ, um curso de prova escrita, prova de aula, títulos e a defesa de tese, que no caso foi depois publicada com o nome comercial de Ação Penal Pública. E também escrevi vários trabalhos que foram reunidos e publicados sob o título Direito Processual Penal, Estudos e Pareceres. As 2 últimas edições eu contei com a colaboração do amigo Pierre Souto-Maior, Amorim, que está atualizando a obra, colocando alguns trabalhos da sua lavra, e então somos hoje parceiros nessa publicação. Deve sair uma nova edição no início do ano que vem, pela editora Iuspódio. E também, graças ao Pierre e ao Marcelo Lessa, foi lançado, e agora será a 3ª edição, um tributo em minha homenagem, com o trabalho de vários professores, inclusive 2 argentinos conhecidos. Estou aposentado no Ministério Público e permaneço exclusivamente dando aula na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde sou professor associado. Em resumo, seria essa a minha vida pessoal e profissional. Ok. Afrânio, como é que você vê hoje a produção doutrinária, estritamente no campo do processo penal? É relativamente pobre, talvez não em quantidade hoje no Brasil, mas em termos de qualidade. Nós não temos um tratado de direito processual penal. A única obra mais extensa hoje ainda é a do professor Fernando da Costa Tourinho Filho, com 4 volumes. O resto são manuais, embora manuais alentados, mas não são obras mais profundas. Cada obra tem o seu público, tem a sua finalidade, não é desmerecer essas obras. São feitas para estudantes da Faculdade de Direito e até profissionais, mas não podem se aprofundar em todos os temas, senão seria um tratado e não um manual, né? Então, no Brasil hoje, em termos assim, de curso, o único que nós temos mais alentado é ainda o do Tourinho, e várias edições pela editora Saraiva, Fernando da Costa Tourinho Filho. E ainda
sempre menciono as obras mais antigas do José Frederico Marx, Elementos, 4 volumes. Depois ele começou a reeditar isso com o nome de Tratado, saiu em 2 volumes só. E do Hélio Tornag, para mim, um dos maiores processualistas penais de todos os tempos, com Instituições de Processo Penal em 4 volumes, só saíram 2 edições. É isso que nós temos, e aquelas obras mais antigas, né, de comentários ao código, de uma visão mais pragmática, mais praxista. Quer dizer, não há uma obra assim mais densa, que aprofunde o sistema, a crítica ao sistema. E no processo penal isso é um fenômeno mais ou menos mundial, né? O processo civil, ou o direito processual civil, tem tido uma preocupação maior dos juristas. Toda a teoria geral do processo, ou quase toda, foi cunhada pelos grandes processualistas civis do passado, né? Que aqui não cabe mencionar e nomear. Essa é a realidade. No processo penal, em alguns países ainda você encontra, na Itália, o sistema do Focchini, é uma obra original. Você tem o Julio Mayer na Argentina, com alguns volumes bem alentados, aprofundando a parte histórica, mas realmente nós não temos um tratado de direito processual penal, a não ser do Giovanni Leone, mas já falecido, foi até primeiro-ministro lá na Argentina, mas 3 volumes, 4 volumes. Nós não temos assim na nossa área uma obra mais profunda, né? E por isso que eu acho importante ainda a gente continuar trabalhando com as categorias da teoria geral do processo, para que o processo penal não volte a ter uma visão meramente procedimentalista. Acho importante ainda a dogmática, sem se descurar também da crítica do sistema, da eficiência do sistema e outras questões mais críticas, vamos repetir a palavra. Ok, Efraim. E em relação ao próprio sistema penal, globalmente considerado, né, sua eficácia ou ineficácia, hoje, como é que você avalia isso? A expressão sistema penal é bem genérica, né? Englobaria aí o direito processual penal, o direito penal, política criminal e matérias afins, a sociologia. Dizer que a crise já é lugar comum, né? Mas a gente percebe que existem, é salutar isso, correntes bem opostas com relação ao sistema penal mesmo. Desde a obra do professor Barata, depois com o professor Zaffaroni, com o Luiz Ferradioli. O que se tem é uma visão hoje mais, usa a expressão que se usa, é garantista, né? Uma visão mais liberal em relação à aplicação do direito penal através, evidentemente, do processo penal. Enquanto a criminalidade aumenta, né, grande parte da doutrina tem essa perspectiva mais crítica do sistema penal, talvez porque perceba que ele não está sendo eficaz, não está funcionando, quando na verdade o problema é econômico, é social, e o direito penal, gostemos ou não, é imprescindível em qualquer país do nosso planeta. Aquelas perspectivas de abolição do direito penal permanecem ainda utópicas, totalmente utópicas. Principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e no Brasil em geral, onde a criminalidade está organizada, seja do colarinho branco, seja das milícias, seja do tráfico de armas, e é preciso que haja uma atuação do Estado através do direito penal para tentar minimamente tornar a convivência social possível, né? Hoje a insegurança é muito grande, seja a insegurança real, seja até a simbólica, resultante dos meios de comunicação que também tem
um papel equivocado nesse particular. Mas tem que funcionar, eu tenho essa posição que o sistema penal tem que funcionar até para que nós tenhamos democracia e o Estado de Direito democrático. O não funcionamento eficaz do direito penal através do processo penal, evidentemente o processo penal é um instrumento para a aplicação do direito penal. Sem o direito penal, o processo penal não teria utilidade. Mas não é valioso punir a qualquer preço. Então temos que respeitar as garantias individuais, os direitos fundamentais. Então temos que trabalhar nesse sentido, mas tem que ter um resultado eficaz, e não que a prisão ou a condenação vá resolver minimamente os problemas, mas é uma forma de contenção. O direito é um mecanismo de controle social, o direito penal também é preciso que haja controle. E aquela história de que só se pune o preto, o pobre, a prostituta, como se fala vulgarmente, é um discurso meio retórico, meio desgastado, né? Porque, inclusive, no Brasil hoje nós estamos vendo políticos, ex-ministros de Estado e empresários sendo punidos e presos, né? Mas realmente o direito penal tem um caráter seletivo, como o direito de um modo geral, né? Se você vive numa sociedade capitalista, o direito reflete essa sociedade de classe, essa sociedade injusta, e ele acaba também perpetuando, de certa maneira, essa injustiça. Mas a questão não é você ter um direito penal, se é que pode-se falar, uma perspectiva socialista ou marxista numa sociedade capitalista. O que nós temos que fazer, na minha perspectiva, é tentar buscar uma sociedade mais justa e automaticamente o direito, seja o civil, seja o penal, será também mais justo no sentido de justiça social, no sentido de não descriminalizar, não ser tão seletivo. Muito bem, Eufrânio. Em relação a... Mudando um pouco de assunto da área do direito, para a questão mais até política, sobre seus valores que você nunca escondeu, né? Seus valores socialistas, você permanece com eles até hoje? Eu sempre digo isso, numa visão mais simplista, resumindo, que os valores socialistas são mais valiosos, né? Uma redundância, valores mais valiosos, são mais... vamos chamar assim, mais corretos do que aqueles que fundamentam uma sociedade capitalista, né? Basicamente, numa sociedade capitalista, se tem a concorrência, a competição, a cobiça, o lucro e uma espécie de darwinismo social, né? As pessoas querem progredir, querem ganhar dinheiro, um consumismo desenfreado, um respeito ao meio ambiente, enfim, isso que todos sabemos. Enquanto o marxismo busca uma igualdade, uma solidariedade, uma fraternidade, uma sociedade justa, ou menos injusta pelo menos, onde não haja a exploração do homem pelo homem. A grande questão é buscar uma sociedade socialista que aplique os princípios marxistas sem cercear, como tem acontecido, a questão da liberdade individual, compatibilizar a justiça social, que pressupõe intervenção do Estado, porque o mercado não distribui, o mercado faz concentrar rendas, então o Estado tem que atuar, um Estado popular, mas sem suprimir as liberdades que também são importantes, o lado individual das pessoas, né? Mas eu até onde eu estudei e li, e continuo estudando e lendo, eu me considero marxista, embora reconheça que a aplicação prática, nesses exemplos que nós tivemos, não feita pelo homem, das ideias que o homem é capaz de criar, não foram projetos bem-sucedidos. Isso nós vimos na antiga União Soviética, vimos na China e em alguns países que não cabe aqui mencionar, houve erros na aplicação prática. Partido fechado,
surge o imobilismo na economia, a corrupção, privilégios. Na verdade, o povo nunca esteve no poder nesses países que adotaram o chamado socialismo real, né? Muito bem, Afrânio. Ainda, né, nessa questão do aspecto político, da avaliação política, como é que você vê a atual crise política no Brasil e especialmente considerando os governos do PT, né, de Lula e de Dilma? A pergunta é sobre o Partido dos Trabalhadores e o governo do ex-presidente Lula e atual da Dilma, né? Bom, eu torci e participei muito nas campanhas do ex-presidente Lula. Eu era um simpatizante, nunca me fui filiado a partido nenhum, nem me pretendo filiar, mas era um simpatizante do PT. Hoje já não mais sou, em razão desses problemas todos que surgiram, seja no plano da corrupção, seja no plano da própria orientação econômica do governo atual. Mas eu acho que, no geral, ainda em relação aos governos, eu convivi com vários governos, eu acho que ainda foi um avanço em termos de distribuição de renda, em termos de justiça social. Agora, eu debito ao Partido dos Trabalhadores um dano imenso à chamada esquerda, né? Na medida em que, assim como os burocratas da União Soviética de Stalin para depois desmoralizaram a aplicação das ideias socialistas, aqui também, por questões várias que não cabe examinar, o Partido dos Trabalhadores despolitizou a nossa política, que já era fisiológica, ficou mais ainda, daí a corrupção na política também por isso, e acabou desmoralizando hoje a esquerda democrática no país. Hoje, você dizer que você é de esquerda, você encontra uma resistência muito grande, uma rejeição e até uma hostilidade, porque hoje se vincula esquerda à corrupção, quando era justamente o contrário há 20 anos atrás, né? A ética da política é uma bandeira do Partido dos Trabalhadores. E evidentemente que quem é corrupto, na verdade, não é marxista, não é de esquerda. Pode ter sido no passado ou pode nem ter sido, né? Mas não é, porque é da essência da justiça social, da igualdade, da fraternidade, de uma sociedade melhor que não seja corrupto. O corrupto não é marxista, não pode ser marxista. Afrânio, em relação a outro aspecto que você, especialmente nos últimos anos, vem tornando mais explícitas para todos, e eu acho importante abordar também, porque a gente vive um momento de fundamentalismo religioso muito problemático, né? O surgimento de seitas e de vertentes dentro de algumas religiões que promovem inclusive extermínio, como o Estado Islâmico e outros segmentos. Como é que você vê essa questão da crença num Deus e sobre a religião que deriva dessa crença? Eu permaneço, eu diria assim, agnóstico. Até aí usamos aquele princípio do direito processual, o ônus da prova pertence a quem alega. Eu estudei em colégio de Madre, estudei em colégio de Irmão Marista, São José, estudei no Zacarias, colégio de Padre. Tinha aulas de teologia e de filosofia. Fui muito religioso, fiz primeira comunhão, batizado, primeira comunhão, crismado, casei na igreja por empenho da minha esposa, só falta a extrema-unção nesses sacramentos todos, né? Esse não terei, já deixei isso claro em casa, né? Mas evidentemente não, mas depois de já adolescente eu perdi a crença me decepcionei com uma religião, né? Que é sempre normativa e sempre formada no passado, e por isso
conservadora, reacionária mesmo, e depois me afastando da religião católica, que era a minha, eu também perdi a crença na existência de um Deus pessoal, né? Gostaria de acreditar na vida após morte, gostaria de acreditar que eu poderia encontrar minha filha, mas evidentemente que não basta a gente querer acreditar, é preciso que a gente tenha a crença. Nunca tive nenhuma manifestação da existência de algo sobrenatural. Acredito nas pessoas até de boa fé que tem essa manifestação, mas é algo que às vezes a ciência, a neurociência explica, né? A gente sonha, a gente tem impressões, a gente tem visões distorcidas da realidade, então não acredito que exista a vida após a morte, nenhum Deus pessoal, e acho que a religião, e o Dawkins explica muito isso, tem sido positiva, mas tem sido muito negativa para o desenvolvimento da sociedade, da ciência, da sociedade. E hoje, como foi perguntado, em nome de Deus está se matando cada vez mais, né? A Igreja Católica queimava as pessoas vivas através de tribunais eclesiásticos, da Inquisição, fazia as cruzadas para exterminar os pagãos, conectou com a invasão europeia, espanhóis e portugueses, e dizimaram os índios na América do Norte, no Peru, no México, no Brasil, e a Igreja Católica chegou-se até a cogitar que os índios não teriam alma para justificar esse extermínio, enfim, e não só a Igreja Católica, nós temos aí a Igreja, a religião muçulmana, através de, evidentemente que não todos, mas daquela visão mais radical, em nome de Deus, matando pessoas inocentes, explodindo aviões, cortando a cabeça de pessoas, isso no século XXI, de modo que cada vez mais também aqui no Brasil passa-se a ter essa preocupação com uma certa tolerância religiosa, coisa que nós não tínhamos, né? O crescimento das igrejas evangélicas, atretando com o espiritismo, com o Umbanda, com as religiões africanas, e agora um pouco até com a Igreja Católica mesmo, isso no Brasil de forma muito velada, de forma muito tênue, graças a Deus, que diria o livro da esposa do falecido Jorge Amado, como o nome dela é... Gattai, né? Anarquista, graças a Deus, né? Então, graças a Deus, a intolerância religiosa no Brasil não chegou a posições extremadas, mas evidentemente que é um problema, né? Um problema a religião, o fanatismo religioso, todo fanatismo é problemático, né? Inclusive o fanatismo dos flamenguistas também cria um problema para nós vascaínos, né? Muito bem, Alfredo. Como você sempre gosta de fazer, tanto nos discursos paraninfos das turmas de graduação, e em algumas palestras e outras entrevistas que você deu, eu gostaria de finalizar abrindo espaço para que você faça uma mensagem final, que quase sempre você destina para os mais jovens, né? Mas fica à vontade aí para encerrar como quiser. Bom, eu acho importante a gente perder um pouco vamos dizer assim, acidez, é preciso que a gente se emocione um pouco mais na vida da gente, né? As ideias às vezes seduzem, as pessoas dão a vida por algumas ideias, matam em razão dessas ideias, mas hoje eu estou numa perspectiva, talvez pela perda da minha filha, uma perspectiva mais humanista, mais pacifista, até certos limites, evidentemente. A própria Igreja Católica admite o direito de resistência diante de ditaduras que utilizam o povo com forma de constrangimento, de formas de perseguição, enfim. Mas eu
eu acho que a gente tem que procurar mais a tolerância, de certa maneira. E eu tenho me emocionado muito com algumas obras que são publicadas e algumas músicas que também são publicadas. Eu queria repetir o que tenho dito algumas vezes. Acho que se nós ouvirmos com atenção, porque é preciso ouvir mais de uma vez para começar a gostar das músicas. Pablo Milanés. Se nós ouvirmos mais o argentino León Gieco e Victor Heredia, algumas de suas composições cantadas pela Mercedes Souza, outra por eles mesmos, eu acho que nós vamos nos tornar mais sensíveis e nos emocionar mais com o dia a dia da vida da gente. Acho que, principalmente na idade que cheguei, vou fazer 66 anos no ano que vem, né? Tenho, talvez, otimisticamente falando, mais 15 anos de vida útil, se tiver. Acho que a gente tem que se preocupar um pouco com essa perspectiva de viver consciente e se emocionar com as coisas importantes da vida. Dar mais valor a algumas coisas que às vezes passam batida. A vida passa e às vezes a gente não se dá conta disso. De modo que estou numa perspectiva mais humanista, mais pacifista um pouco do que fui no passado.